Olá, dissonantes, pessoas pensantes. Hoje eu vou direto, vou na cara, é react do Jones Manuel com o Fernando Feriado, Fernando Holiday, e eu já tenho aqui no ponto que eu queria comentar. Como eles falam muito de racismo e eu não tenho vivência, eu fui para os dados. Então, como é que a gente combate esse monte de caquinha que pessoas como Holiday falam é com dados, tá? E vamos lá. Bom, vamos lá. Jones, eu acho que você concorda comigo, pelo menos nessa introdução, de que a história do negro no Brasil e no mundo é uma história de luta por igualdade. Essencialmente por reconhecer que nós somos seres humanos como qualquer outro, independentemente da cor da nossa pele. Essa história passa no Brasil aqui por diversas figuras. Consertou. Vamos voltar lá. Jones, eu acho que você concorda comigo, pelo menos nessa introdução, de que a história do negro no Brasil e no mundo é uma história de luta por igualdade. Essencialmente por reconhecer que nós somos seres humanos como qualquer outro, independentemente da cor da nossa pele. Essa história passa no Brasil aqui por diversas figuras, que acho que a gente pode até debater mais pra frente, como André Rebouças, José do Patrocínio, e outras figuras também que nem eram negras, mas que lutaram também por essa mesma igualdade. Depois, no século XX, passa por uma tentativa de buscar uma reparação, ou de pelo menos de incluir e adaptar o negro à nova realidade pós-escravocrata e início de um capitalismo ainda muito rústico no Brasil, como, por exemplo, a Frente Negra Brasileira. E nos Estados Unidos também, né? Tivemos Malcolm X com uma versão um pouco mais radical, Martin Luther King um pouco mais pacífico. E se nós olhamos tanto para a história dos Estados Unidos quanto para a história do Brasil, pelo menos neste sentido, o discurso e o objetivo sempre foram os mesmos. Para complementar essa pergunta, eu vou trazer aqui uma frase que eu gosto muito do Martin Luther King, que está no seu discurso I Have a Dream. Em tradução livre, ficaria algo como: eu tenho um sonho, que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da sua pele, mas pela qualidade do seu caráter. Bom, passado esses anos e passadas essas décadas, o que a esquerda passou a defender, tanto a esquerda americana quanto a esquerda brasileira, é que o melhor caminho para se conseguir esta igualdade eram com políticas de cotas raciais. Isso é, reservando vagas para pessoas negras, com base na cor da sua pele, com base na sua aparência. Nós passamos séculos, enquanto população negra, sendo julgados pela cor da nossa pele. Passamos as décadas iniciais do século XX sofrendo as consequências desses séculos que nós fomos escravizados e tivemos a escravidão justificada pela cor da nossa pele. Você realmente acha justo que a melhor forma de incluir leve em conta a nossa aparência e não o nosso caráter? Resposta, Jones. 5 minutos. Vamos lá, gente. Na história de luta da população negra, não é fato que existia um grande objetivo geral sobre a igualdade. Você tem diversas correntes, diversas lideranças que tinham objetivos diferentes, né? No movimento negro dos Estados Unidos, por exemplo, o Partido Político dos Panteras Negras pela Autodefesa era uma organização marxista-leninista que defendia que o combate ao racismo precisava vir combinado com a luta contra o sistema capitalista dos Estados Unidos, considerando, inclusive, que a população negra sofria uma espécie de colonialismo interno no imperialismo estadunidense. Então, o enfrentamento ao racismo só viria combinado com a luta contra o capitalismo. O grande Malcolm X, próximo do final da sua vida, antes de ser assassinado, infelizmente, ele vinha desenvolvendo uma reflexão panafricanista e cada vez mais aproximada de correntes marxistas e socialistas, que é neste momento, inclusive, que Malcolm X emite a sua famosa frase, né? Não existe capitalismo sem racismo. O Malcolm X, inclusive, Albertinho, era muito simpático com a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana e os movimentos panafricanistas marxistas de África. O próprio Martin Luther King, próximo de ser assassinado, também, infelizmente, vinha desenvolvendo uma reflexão cada vez mais conectada à luta antirracista com a luta anticapitalista, inclusive com uma solidariedade internacionalista se colocando contra a guerra do Vietnã e as invasões dos Estados Unidos mundo afora. Tem um texto no site Traduagindo, que é do meu querido amigo Andrei, lá de Santa Catarina, que conta o desenvolvimento político e ideológico do Luther King e mostra que quando Luther King foi assassinado, ele vinha num processo de radicalização do seu pensamento político e de aproximação com perspectivas socialistas. Talvez por causa disso, inclusive, tenha acontecido o assassinato do Luther King naquele momento. Assim como no Brasil, nós temos várias correntes na história do movimento negro, várias lideranças que tinham perspectivas diferentes, né? O Fernando Holiday, no livro dele, ele se propõe a dizer que o movimento negro brasileiro inteiro é marxista, e ele meio que coloca Abdias do Nascimento como marxista, né? E Abdias do Nascimento não era marxista. Abdias do Nascimento tinha uma perspectiva historicamente próxima ao trabalhismo, Lélia Gonzalez era alguém que tinha uma perspectiva próxima de um socialismo não marxista, Clóvis Moura era marxista, assim como você tinha correntes também conservadoras, correntes liberais. Veja, a questão central é analisar o processo de dominação e exploração da população negra no Brasil. Como é que se desenvolve o desenvolvimento capitalista e a opressão, a negação de oportunidades, a negação de direitos contra a população negra. Veja, seria perfeito um mundo em que as pessoas não fossem julgadas pela cor da pele, mas
mais de 500 anos atrás, quando começou as invasões coloniais no que depois deu origem à América Latina, se estabeleceu um sistema global em que a posição social é sim determinada a partir de um marcador racial. E esse marcador racial diz respeito à cor da pele. Então, repare, o tratamento que você vai receber na rua da polícia depende da sua cor da pele. Não gostaria que fosse assim, mas infelizmente o mundo é assim, a gente luta para transformá-lo. Por muitos anos no Brasil, em anúncios de emprego, quando era vagas para lojas, precisa ter boa aparência, ou boa aparência é a pessoa não ser negra. Isso aparece muito, por exemplo, no livro da Lélia Gonzalez, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, a ideia da boa aparência para negar oportunidades de emprego para mulheres negras. Assim como a gente vê crescer um pouco a presença de pessoas negras em universidades, inclusive, por exemplo, profissões como médico e médica, volta e meia aparece algum caso de um médico, um profissional de saúde negro, que está no posto de saúde e não é tratado como médico, é confundido. A cara do Holiday falando aqui com o microfone mutado. Com um enfermeiro, com alguma coisa só por ser negro. Mesma coisa com advogados. Então, veja, a desigualdade socio-racial ela é um fato. O racismo brasileiro, ele atinge fundamentalmente a partir da cor da pele. O racismo brasileiro, diferente do racismo estadunidense, não é um racismo que se preocupa com a descendência, com a continuidade sanguínea, se seu avô, se sua avó, seu pai ou sua mãe era negro ou não. O racismo brasileiro diz respeito à quantidade de melanina na pele. A quantidade de melanina na pele determina de maneira objetiva se você vai sofrer violação de direitos ou não, se você vai ter seus direitos preservados e garantidos ou não. Isso é uma realidade do Brasil. A partir dessa realidade, a gente pensa políticas públicas, a gente pensa estratégias políticas de enfrentamento a ela. E eu fico me perguntando o que é que se ganha negando essa realidade. Porque, pergunta objetiva, Fernando, é verdade ou é mentira que o grau de violência policial depende da cor da pele do sujeito? Que o tratamento que você vai receber da polícia depende se você é uma pessoa negra ou branca? 2 minutos. Só vou fazer um adendo aqui, tá? Tem uma pesquisa que eu vou pegar aqui. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023, mostra que 83% das pessoas mortas pela polícia no Brasil em 2022 eram negras. E uma coisa que eu vou deixar claro aqui, que eu não sabia, eu aprendi há pouco tempo, é que quando se fala em uma população negra, né, é o conjunto, né, a soma de pessoas pretas e pardos, tá? Isso daí do IBGE, que a gente vai entrar isso aí depois, né, que é uma classificação do IBGE, ela soma as pessoas que se autodeclaram pardas e as pessoas que se autodeclaram pretas, e nesta soma nós temos a população negra. Tá? E dessa forma, que se considera que os negros são cerca de 55% da população. E aí nós temos o relatório da Anistia Internacional de 2022, que aponta que jovens negros, homens e moradores de periferia são desproporcionalmente alvo de abordagens, prisões e execuções sumárias. Eu acho que assim, a gente não precisa de dados, é muito óbvio. Se você assistir 3 minutos de jornal, você, né, apesar do jornal ter aquele whitewash, né, que fala que é aquela lavagem branca, né, usando termos, né, tendo toda aquela alteração de semântica para fazer o negócio ficar um pouquinho mais polido. Se você usar o Tico e Teco aí, se eles conversarem, a gente consegue ver que realmente, né, as abordagens, as violências policiais, elas são majoritariamente em populações periféricas e negras, principalmente em homens, né? E aí tem uma pesquisa da Fiocruz e do Instituto Sou da Paz que mostram que a probabilidade de um jovem negro ser morto pela polícia é quase 3 vezes maior que a de um jovem branco. Fontes na descrição, beleza? Bora lá. Olha, Bom, vamos lá. O sistema de cotas raciais, ele, como o próprio Jones disse, ele tenta um objetivismo, que é definir quem é negro e, portanto, quem deve ser beneficiado. Só que, para ser objetivo, nesse caso, eu preciso utilizar critérios extremamente racistas, comparados ao nazismo, ao apartheid, ao período de Jim Crow nos Estados Unidos. Tanto é verdade que o Instituto Federal do Pará, em 2016, lançou o seguinte edital. Aqueles que se inscrevessem por meio de cotas raciais para serem contratados no concurso público e trabalharem lá, deveriam atender o seguinte currículo: pele, melanoderma de cor preta, feloderma de cor parda. O nariz deve ser largo e achatado. A boca deve ter lábios grossos, dentes muito alvos e oblíquos. Mucosa. Peraí que eu não entendi por que ele tá falando isso. 2 minutos. Olha, Bom, vamos lá. O sistema de cotas raciais, ele, como o próprio Jones disse,
ele tenta um objetivismo, que é definir quem é negro e, portanto, quem deve ser beneficiado. Só que para ser objetivo, nesse caso, eu preciso utilizar critérios extremamente racistas, comparados ao nazismo, ao apartheid, ao período de Jim Crow nos Estados Unidos. Tanto é verdade que o Instituto Federal do Pará, em 2016, lançou o seguinte edital. Aqueles que se inscrevessem por meio de cotas raciais para serem contratados. Agora eu entendi. Ele está usando o Pará para fazer essa comparação, tá? Ele pegou um estado, um edital de 2016. Beleza, bora. No concurso público e trabalharem lá, deveriam atender o seguinte currículo: pele, melanoderma de cor preta, feloderma de cor parda. O nariz deve ser largo e achatado. A boca deve ter lábios grossos, dentes muito alvos e oblíquos, mucosas roxas. O maxilar deve ter um prognatismo saliente e acentuado. O crânio deve medir de 4 a 5 centímetros de comprimento. O cabelo deve ser crespo ou encarapinhado. A barba deve ser pouco abundante. Os arcos zigomáticos proeminentes e salientes. Essa daqui é uma lista digna dos vendedores de escravos dos séculos da escravidão brasileira. Quando pessoas negras eram colocadas nos portos, expostas ao sol quente, e ali, aqueles que iriam comprar os escravos analisavam qual o tamanho do crânio dele. Como estão as mucosas? Estão roxas o suficiente? Você não tem vergonha de defender um negócio desse? E vou parar de novo, porque assim, ele pegou um edital, mas eu aconselho qualquer um que assistir isso a pegar a lei de cotas raciais, que eu vou pegar aqui. Eu fiz umas marcaçõezinhas, umas anotações, porque eu realmente sou muito ruim com dados. Eu não tenho a memória do Jones Manuel. Achei aqui. É a lei 12.711 de 2012, tá? E o que essa lei diz? Ela não fala que ela fala o seguinte: 50% das vagas das universidades, elas deverão ser atribuídas, reservadas para pessoas que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas. Desses 50%, eles também precisam ser pessoas em que a renda é de até 1,5 salário mínimo, ou seja, um salário mínimo e meio. E aí, a próxima especificação para poder utilizar o sistema de cotas é que as vagas deverão, esses 50%, depois que for verificado que a pessoa teve ensino médio público e tem a renda abaixo de um salário e meio. E aí, essas vagas deverão ser pegar aquele povo ali que entrou nesses dois primeiros e redistribuir conforme a classificação de raça, conforme ao estado daquela federação. Ou seja, vou pegar ali a universidade, uma universidade que fica no Rio de Janeiro. Então, a gente vai pegar e vai falar assim, qual que é a população negra, que inclui pretos e pardos. Sim, é autodeclarativo, porém, assim, é autodeclarativo no mundo inteiro e é o critério que o IBGE usa e todos os censos no mundo inteiro usam, é a autodeclaração. E a gente consegue discutir mais sobre isso depois, porém, essa população, vamos dizer que tem 55% da população do estado, esse é só o número da minha cabeça, tá? A 55% do número do estado é de negros, pardos mais pretos. 5, 10% é de índios e de vermelhos e amarelos, né? Que eu acho horrível falar isso, mas de asiáticos e indígenas. Ai, desculpa. E o resto daquela população é branca. Ou seja, desses 50%, 55% deste número deve ser priorizados para quem é
para quem faz parte, para quem se autodeclara negro. Sim, é autodeclaração. Porém, cada universidade ela tem o critério de escolha. Se eles quiserem verificar se a pessoa é negra ou branca ou o que for, é da universidade. Ou seja, o sistema de cotas, ele também pode ser utilizado por pessoas brancas. Então, assim, ele não é um sistema completamente racial. Ele é um sistema majoritariamente financeiro, econômico, tá? Então, assim, ele distorce bastante, como a maioria dessa galera da direita, que pega lá metade da informação, distorce tudo, raso pra caralho, né? Ele fala como se ele tivesse um conhecimento, ele fala super bem no começo. Se você não sabe esses dados, você até fica, peraí, não, acho que ele até tem uma razão, acho que eu concordo com ele. Mas daí você vai olhar os dados, você fala assim, puta, o cara, ele tá uma metralhadora de bosta. Assim, é muito, muito comum da direita bolsonarista ainda, né? É, e então, assim, o sistema de cotas. E tá incluído também depois, acho que em 2016, não tenho certeza. Foi incluído pessoas com deficiência também nessa porcentagem. Então, assim, falar que tem gente branca que usa o sistema de cotas, sim, porque o sistema de cotas também pode ser utilizado por pessoas brancas, contanto que elas, que depois que foram ocupadas as vagas de negros e população indígena e população asiática, você pode utilizar o resto para a população branca que tenha feito o ensino médico, o ensino médio em escola pública e a renda até 1,5%. Tem fraude? Cara, assim, tudo tem fraude. Não tem como pegar um sistema e deixar perfeito. Porém, dizer que esse sistema não está ajudando é uma mentira grotesca. Hoje nós temos a população, né, dentro das faculdades de ensino superior muito mais igual, não estou falando que é igual, mas está se aproximando à mesma quantidade da população do país, do estado, etc. Então, está sim facilitando a entrada. E não só a entrada. E outra coisa muito importante, o número de cotistas, o número de alunos que deixam um curso, que abandonam um curso, o número de cotistas é muito menor do que de não cotistas. Então, assim, o cotista ele tem, numericamente, a tendência de continuar o estudo até o final. Eu não acho isso ruim, vocês acham? Jones, você vai ter 3 Sobre minutos para uma pergunta. Gente, como vocês podem ver, o Fernando, ele trabalha com uma retórica que pode parecer inteligente para quem é distraído, porque, repare, eu fiz uma afirmação e uma pergunta que ele não respondeu. A afirmação é: o racismo brasileiro, ele incide fundamentalmente sobre a cor da pele. E a quantidade de melanina que você tem na pele, ela é determinante no acesso a direitos, na negação de direitos, inclusive na negação do seu bem máximo, que é a vida. Então, tem um jovem negro e um jovem branco. A chance de um jovem negro ser parado pela polícia, apanhar, ser assassinado, cresce só pela cor da sua pele. A partir dessa realidade objetiva, a gente faz um debate sobre como enfrentá-lo, sobre políticas públicas. Eu poderia dar vários exemplos, já que o Fernando citou dados supostamente verdadeiros, né, falando de características fenóticas. Por exemplo, historicamente, na TV brasileira, não se aceitava atrizes negras para papel de protagonista, e quando a atriz era negra, se exigia que ela tivesse traços finos, né? Tem um famoso documentário no YouTube, que é A Negação do Brasil, que conta a história da marginalização e subalternização. Vou fazer um ponto aqui. Eu, como uma pessoa no Brasil, pelo menos considerada branca, que cresci num lugar que cresci, frequentei escolas num lugar de classe média alta. Quantas pessoas? Eu estudei em escola particular. E eu acho que dá pra contar em uma mão quantas pessoas tinham que eram negras, que estavam na escola pagando, assim, que eram pessoas com uma renda alta e que os filhos estavam na escola. A maioria das pessoas negras na escola, elas eram de alguns professores ou funcionários da escola que tinham o direito de colocar o filho estudando lá gratuitamente. E aí, você... Cara...
É muito difícil falar o óbvio, né? É até difícil pra me colocar em palavras, porque é muito óbvio. E vamos tentar lembrar, assim, bom, eu sou de 87. Eh, Quais eram as pessoas negras que a gente via na TV e novelas? Apesar de quando você for ver, nunca eram as protagonistas, né? Eh, Thaís Araújo, que tem traços finos, né? Por finos eu digo com traços que são considerados o que ele falou, né? Limpos da pessoa branca. Isso são palavras dele, não estou falando isso. Porém, você viam pessoas que tinham um fenótipo mais, aceitável na sociedade, que são mais próximos ao fenótipo branco europeu. E aí você vai me dizer que não existe racismo por conta da sua aparência. É difícil ouvir isso de uma pessoa que é negra também. Por isso que, assim, falar que policial, eh, a maioria dos policiais são negros e tal, e eles, como é que eles atacam negros também? Eles atacam negros exatamente porque a maioria dos policiais, eles têm uma cultura como você, Holiday, ok? Eles também olham para outros negros e eles estereotipam a sua própria raça. Por cultura, a polícia é uma organização que até incentiva isso, né, vou dizer incentiva, assim, porque é praticamente isso. A partir dessa realidade objetiva, a gente faz um debate sobre como enfrentá-lo, sobre políticas públicas. E poderia dar vários exemplos, já que o Fernando citou dados supostamente verdadeiros, né, falando de características fenóticas. Por exemplo, historicamente, na TV brasileira, não se aceitava atrizes negras para papel de protagonista, e quando a atriz era negra, se exigia que ela tivesse traços finos, né? Tem um famoso documentário no YouTube, que é A Negação do Brasil, que conta a história da marginalização e subalternização da população negra na TV brasileira, particularmente as novelas da Rede Globo. Então, todas as características, já não pode ser negra, se for negra tem que ser empregada doméstica ou escrava, e se for negra tem que ter traços finos, tem que ter um nariz mais fino, uma boca menor, um cabelo mais liso para ser aceita para aparecer na TV. Assim como no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, não era permitido na prática atrizes e atores no teatro negros, né? Quando ia se encenar uma peça que tinha um personagem negro, se fazia blackface. Inclusive, o teatro experimental do negro, o TEM, liderado por Abdias do Nascimento, nasce a partir do momento que o Abdias do Nascimento vê uma peça, Imperador Jones, em que o personagem central era negro e, na verdade, era um homem branco que estava com blackface fazendo a atuação. Então, são dados objetivos da realidade brasileira. Aí você não responde. E veja, você quiser passar a noite inteira fazendo caricatura sobre problemas da lei de cotas, que tem alguns problemas sim, mas você em nenhum momento vai negar que ela seja eficiente, que ela deu resultados, que ela não deu resultados em números, inclusive. Você vai passar a noite inteira fazendo caricatura, usando frases estridentes, isso é nazismo, isso parece na época da escravidão, e você vai passar a noite inteira fugindo de questões objetivas. Eu vou fazer a pergunta mais uma vez. Fernando Holliday, é verdade ou é mentira que a chance de você ser vítima de violência policial, de abuso, de assassinato, de revistas inadequadas, de você apanhar da polícia, de você levar uma tapa na cara, de você ser um músico com a sua família no carro e levar mais de 80 tiros, que essa chance no Brasil depende da sua cor da pele? É verdade ou é mentira que a polícia da Bahia, a polícia do Rio de Janeiro, a polícia de São Paulo mata muito mais pessoas negras? Isso é verdade ou é mentira, Fernando? 5 minutos, senhor Holliday. É mentira. É mentira por um motivo. Ai. Muito simples, Jones. Quando vocês da esquerda e da imprensa querem falar de negros, vocês mudam os critérios. Quando a pessoa é um pouquinho mais clarinha, se ela vai se inscrever no sistema de cotas, não é mais negra. Ela é considerada branca. Se ela morre numa troca de tiros, aí não, opa, é negro. Flávio Dino foi considerado branco a maior parte da sua carreira. Foi governador do Maranhão, eleito. É aqui que eu vou parar de novo, né, a gente já explicou o resto, né. Existe um livro que eu super recomendo, que se chama, o nome eu não sei o nome em português agora. Eu vou colocar tudo que eu tô falando aqui eu vou colocar, os dados na descrição aqui do vídeo, mas se chama, The Hour of Eugenics: Race, Gender and Nation in Latin America. Agora eu não sei se o livro foi traduzido para português literalmente, então literalmente seria A Hora da Eugenia, Raça, sexo, seria gênero, sexo
e Nação na América Latina, e o nome da autora é Nancy Lace Stepan. Vou colocar o nome aqui embaixo, tá? Então, se vocês quiserem procurar aí. E o primeiro, vamos lá, existiu no Brasil, e isso é mais do que documentado, um foco em eugenia. E isso tudo veio de um negócio que eles chamavam de. Como é que fala? Eu vou pegar o nome direito depois. Agora fugiu. Tava com ele na ponta da língua. Que. Então, assim, ela. Antes até ali do final da escravidão, né? De ter terminado a escravidão. O Brasil já estava, por causa dessa ideia, esse conceito de raças, etc., ele já estava começando no Brasil a quererem embranquiçar a população, tá? Na época da abolição, a maioria da população negra, né, negra, pretos e pardos, ela já estava livre nessa época. Então, os que ainda eram escravos, eh, eram a minoria. A população que estava livre, ela estava misturando com a população que ali existia, ou seja, estava, mesclando a população, né. Hoje nós sabemos que, quanto maior a diferença genética no animal, no ser humano, né, melhor é. E quem quiser ver isso, procura um biólogo, porque eu não vou saber explicar direito. E nessa época, já antes de terminar a escravidão, eles já estavam pensando em formas de esbranquiçar a população, e isso está inclusive registrado em lei. Para quem quiser, tem um nomezinho aqui, que é o João Batista de Lacerda. Ele era diretor do Museu Nacional, ele era um médico higienista, e ele e uma outra pessoa aqui chamada Nina Rodrigues, eles escreveram abertamente sobre esbranquiçar a população brasileira. Aliás, o João Batista de Lacerda, ele até falou que, implementando essas políticas, a população brasileira em 100 anos não seria mais negra. No livro, tem um livro que ele escreveu. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar esse livro aqui na descrição. Cara, um livro. Olha, doeu ler esse livro. Eu vou colocar até o PDF para você ter. Tem acesso a ele, tá aberto na internet. Você tem acesso ao PDF da foto. Então, assim, até o próprio inglês, o próprio português é daquela época. Esse cara, ele foi numa. É, numa. No Congresso de Nações em Londres, lá em 1911, e eles falaram, cara, se se você for ler o que era falado, e tudo com, assim, com uma maquiagem para dizer que: "Olha, nós queremos uma igualdade, nós queremos ser todos irmãos, porém, né, a população negra ela é diferente, as populações de outras cores, não só as negras, mas majoritariamente negra, ele fala muito mais da população negra. As populações negras, né, ele chamava até de continente negro, elas, têm, né, coisas que enfraquecem a nossa cultura, os nosso modo de vida, até deixam a gente menos inteligente, né. E parece até aquele retardado, aquele engenheiro Léo falando de QI, né. Ai, ai, que dor lembrar isso. E se você for ler o livro dele, se você for ler, a página 100 ali tem bastante coisa, mas, cara, é um livro que dói, porque ele pega, discursos de várias pessoas que estavam lá, de vários países que estavam lá,
E tem até um negócio que eles falam que não são, raças superiores ou inferiores, são raças atrasadas ou adiantadas, ou seja, mudou a semântica, mas não mudou porra nenhuma, tá. Então no Brasil teve esta ideia eugênica, sim, tá. Então os negros foram abolidos, deixaram a Deus dará, né, e existiam políticas na lei, no decreto número 528 de 1890, artigo 1. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, exceptuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que foram então estipuladas. Pois é, ou seja, imigrantes europeus, venham, 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 venham. Negros e asiáticos, a gente não quer vocês, não. E, nessa época, também tem alguns outros relatos, alguns decretos até dos ministros de agronomia, agora eu não sei se é esse o nome correto, que é colocando as populações europeias em lugares estratégicos, em lugares rurais, que eram onde tinham as fazendas, onde os negros trabalhavam, para exatamente ajudar a embranquecer a população naquela região. Então, existiu até uma estratégia, pode procurar aí, não tô falando nada da minha bunda, como fala o Holiday ali, não, tá? E assim, a gente tá falando de ali, 1890 e tal, mudou as coisas, tá? Em 1945, o Decreto-Lei número 7.967, que fala da entrada de estrangeiros no Brasil, capítulo 1, artigo 2º, entender-se-á na admissão dos imigrantes a necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalho nacional. Tava na lei. Ou seja, tem uma hora ali que o Holiday fala assim: mas é porque os negros não queriam voltar a trabalhar naquilo, né? Eles não tinham conhecimento. Minha luz caiu. Os europeus tinham conhecimento e tal. Os europeus não é bem assim, não. A imigração, ela foi até. Isso está dentro desses decretos-leis que eu falei aqui, que eles até davam. Eles davam vantagem, né? Priorizavam famílias de 8 pessoas, com pessoas de entre acho que 15 e 50 anos, ou seja, em idade ideal ali para procriar e trabalhar, obviamente. Então, existiu naquela época, não eram os negros que não queriam trabalhar. Só que assim, os negros não faziam ideia do que estava acontecendo. Eles falavam, sai aí e se vira. Os brancos europeus foram para o Brasil com uma parte do navio pago, com terras, lotes de terra. A família do meu pai foi alocada um lote de terra ali em Petrópolis. Então, lotes de terra com um monte de ajuda para eles poderem trabalhar e, né, embranquiçar a população brasileira. E aí, obviamente, que não vai ter só esse discurso todo, ele é muito difícil a gente desfazer um discurso. Ele vai ecoar, ele vai propagar por muitos anos depois. Porque você cresce com a ideia de que né, você, eu não sei, alguém aqui já ouviu? Você é uma negra bonita, né, com traços finos. Já ouviram isso? Mas ela é uma negra bonita. Mas ela nem é tão negra assim. Alguém já ouviu isso? Eu estou falando que eu
branca, já ouvi. Então vocês imaginam o que eles não só ouviram, porém sentiram e passaram. Depois a gente volta um pouquinho com a Eugenia. Pra quem quiser procurar, tá um monte de fonte aqui. Porém, eu super recomendo, esqueci de falar, né? O livro da Hora da Eugenia, da Nancy Lee Stephan, né? Que ela fala o seguinte. A obra, eu fiz um resuminho aqui só para poder me orientar. A obra ela examina como o movimento eugenista emergiu e se desenvolveu na América Latina, especialmente no Brasil, México e Argentina. Né, a gente vê muito México também com aquela. Né, você vai vendo as novelas, né? A gente adorava Maria do Bairro, Maria Mercedes, né? Era uma pessoa com traços bem brancos, bem finos, bem europeus, né? O José Manuel, sei lá qual é o nome do cara. Pô, o cara era até loirinho, né? Entre o final do século XIX e os anos pós-Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ela chamava de eugenia soft latina, né? Que ao contrário do modelo norte-americano e europeu, os eugenistas latino-americanos adotaram uma abordagem mais suave, né? Baseadas em ideias neolamarquianas, tá? Dá uma olhada aí pra vocês verem o que é. Ou seja, eles acreditaram que fatores do ambiente e do estilo de vida poderiam modificar características hereditárias. Então, assim, é aquilo que eu falei do Lacerda. Ele falava, não é que eles são inferiores ou superiores, eles são atrasados e adiantados. Tá? Então, assim, a maquiagem brasileira, né, aquela malemolência na hora de falar as coisas, né, e não, a gente não é racista não, a gente só acha o branco mais bonito, sabe aquelas merda? Eu já ouvi muito isso, cara. E aqui eu marquei os temas centrais da obra, né? É um livro muito, 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 muito bom. Eu super recomendo esse livro. A ligação entre raça, gênero e formação de nação, mostrando como preocupações com o melhoramento da população se entrelaçaram com políticas sociais sanitárias de imigração. Tá? E tem um capítulo Racial Poisons and the Politics of Heredity. Puta, eu devia ter traduzido isso antes, né? Veneno racial e a política de hereditariedade. E um outro capítulo chamado Eugenia Matrimonial. Ó, traduzi esse aqui rápido. Abordam como que se pensava sobre a hereditariedade e, sim, controle reprodutivo. A obra contextualiza o discurso eugenista numa perspectiva pan-americana. Ou seja, a gente não dá para você ficar comparando o Brasil com os Estados Unidos porque foi diferente, tá? A gente sabe muito bem, e qualquer um que assiste filmes americanos como todos nós, que o discurso americano é muito mais aberto, ele é muito mais forte. Porém, eu não sei o que é pior, se é um discurso mais forte que tá ali na cara, que você consegue virar seu racista filho da puta né, e conseguir brigar por isso, ou é aquele discurso, não, mas eu não sou racista, né, eu só acho que... Então, assim, eu não sei qual que é o pior, se é o discurso maquiado ou na lata. E eles comparam as visões locais com as provenientes dos Estados Unidos e as outras potências, né, esse livro. E o livro ele foi reconhecido com o Berkshire Conference of Women Historians Book Prize. Então, assim, ela ganhou um prêmio, né, o prêmio Berkshire, em 1991, né, de tão bom que o livro é nos estudos sobre gênero e raça. O que o livro diz, então, sobre políticas de clareamento e imigração no pós-abolição? Né? Ele evidencia que, no contexto latino-americano, tá? Havia uma preocupação eugenista explícita com a composição racial da população. E isso a gente viu agora que eu falei até a lei, né? E isso daí são só partes de duas leis que são bem mais explícitos, tá? Essa preocupação se traduziu em apoio intelectual, em alguns casos prático, a políticas que favoreciam a imigração europeia.
sobre o argumento de melhoramento racial e nacional, ou seja, eles não falavam de cara que era para embranquecer, era para melhorar a raça. Que negócio, né? Semântica. Embora o livro não se restrinja somente ao Brasil, né, ele destaca o diálogo entre cientistas e reformadores sociais sobre a importância da imigração europeia como estratégia de melhorar a raça e como essas ideias ganharam tração em fóruns acadêmicos e instituições estatais. E aí tem fontes complementares também, né, que mostram que o eugenista Renato Kell e outros intelectuais formaram organizações e divulgaram ideias de, olha isso, né? Procura aí, Renato Kell. Kell é Kehl. E alguns outros intelectuais formaram organizações e divulgaram ideias de eugenia negativa que incluía o controle reprodutivo, restrições matrimoniais e seleção de imigração com bases raciais. A seleção de imigração com bases raciais está bem documentada, né? Restrições matrimoniais, ela era bem implementada nos Estados Unidos, por exemplo. E controle reprodutivo, eu não vou entrar muito porque tem uns poréns que eu não quero ficar entrando, senão vai ficar mais longo do que já tá. Então, assim, esse livro ele é fundamental, gente, pra gente entender que o negro, ele não foi simplesmente que ele não que o preconceito contra o negro, ele não é somente de classe, ele é fenótipo. E isso foi reforçado logo ali, por décadas depois da abolição, um pouquinho antes da abolição e por décadas após a abolição, em 53, acho. Eles mudaram algumas coisas na lei de imigração, porém é aquele negócio semântica, porque era a mesma coisa. Porém, né, depois da guerra, o conceito de eugenia, se você for falar abertamente em eugenia, ele não era bem visto por causa do nazismo. Então, assim, as palavras mudaram, porém os conceitos continuaram os mesmos. E por muito tempo, tá? Se eu não me engano, foi 80, 81, acho que na década de 80 que essa lei foi realmente mudada, foi revogada, assim, foi tarde pra caralho. Então vocês imaginam o que na sociedade intrinsecamente enraizado, o quanto está o racismo por fenótipo, por cor, por aparência, não somente por status social. Tu, como branco, assume como ministro do STF, a imprensa diz, olha, temos um negro no Supremo Tribunal Federal. E por que isso? Porque o IBGE tem um critério absolutamente subjetivo. Ele coloca dentro da população negra aqueles que se consideram pretos, que são cerca de 11, 12%, e aqueles que se consideram pardos, que são a imensa maioria, ficam ali, ó, sambando. Ora eles são brancos, ora eles são negros. Mas eu, Jones, eu cresci na periferia, nunca fui parado pela polícia. Meus tios todos pedreiros, mestres de obras, nunca foram parados pela polícia. Não conheço pessoa negra que tenha convivido comigo e que seja decente, honesta e trabalhadora, que tenha sido morta pela polícia. Acontecem exceções? Acontecem sim, com certeza. Oi, gente. Eu nunca fui na Austrália. Então ela não existe. É o que ele tá falando. Se não aconteceu comigo, não existe. Não interessa que tenha os dados, todos os dados bonitinhos de pesquisas do IBGE, de pessoas que estudam, de pessoas que passam a vida inteira estudando e não lendo seletivamente livros, como o Holiday faz. Como disse o Manuel também, ele pega o livro, ele lê uma obra em vez de ler a obra do artista inteiro e diz que a opinião dele era baseada simplesmente na primeira obra. Nós mudamos os nossos conceitos, nós mudamos as nossas ideias. Muitos livros hoje, você vê, eles têm edições, né? Eu tenho um livro aqui, ó, este livro aqui, que não é um livro que nem tem nada a ver com isso, mas esse livro aqui que se chama, ó, né? Luiz. Uniquely Human. Este livro, a edição que tá aqui, tá vendo? Updated and Expanded, que é atualizado e expandido, ele mesmo fala dentro deste livro que algumas coisas ele teve que alterar porque ele aprendeu. Nós não somos engessados, tá? Vocês gostam de Raul Seixas? E a Metamorfose Ambulante? Pois é. Adorava essa música quando era pequena. Né?
E sim, eu não só prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, como é normal nós temos nós sermos a metamorfose ambulante. E eu vou aqui só pegar a classificação de identidade do IBGE, tá? Tem aqui, eu vou colocar o link também, né? IBGE 2013, classificação de identidade, tá? O método de classificação é étnico-racial, né? E aí o estudo ele analisa dois modos participais de classificação, tá? Então, assim, você tem autoclassificação fechada, autoclassificação aberta. Não vou entrar muito. E aí você tem também um estudo sobre sobre mudanças e continuidade na autoclassificação, tá? Eh, uma coisa que a gente tem que entender é que a raça, ela não é um conceito de cor. Ela é um ela é um conceito mutável e ele varia por contexto, por educação, por local, por mudança de percepção ao longo do tempo. Então, assim, ela é um conceito social e político, tá? E o IBGE fala assim: a maioria das pessoas, que esse estudo fala, a maioria das pessoas que se autodeclarou como preta também se declarava parda. Por isso que nós temos a identificação de preta mais parda dentro da categoria negra, tá? E então, o que eles chamam de correlacionamento identitário alto de até 80% em alguns estados, ou seja, das pessoas que se consideravam pardas, 80% delas também se consideravam pretas, tá? Portanto, a gente tem assim, a miscigenação no Brasil foi muito grande, então obviamente que você vai ter não só por miscigenação, você tem na África as populações, de populações negras mesmo, você tem diferenças de tonalidades, de negros mais retintos, de negros mais claros, a gente tem isso. É normal da espécie humana. Isso tem até na cor branca, né? Porque o branco acha que tudo que é branco é uma coisa só, que não existe uma raça, que não, o branco acha que não é racializado. E a gente é racializado, tá? Eu, como eu já falei em outros vídeos várias vezes, não sou branca na Europa. Eu sou considerada marrom na Europa. Né? E isso aqui que eu tô usando luzes amarelas pra me deixar com mais cor, porque eu tô com uma sinusite fodida, então eu tô bem pálida. Mas, assim, é, é isso que eu falo, a sua raça ela não é exatamente a forma como você ela é um conceito político, ela é um conceito social. Ou seja, pessoas, depois de um tempo que elas começam a ter um entendimento melhor da sociedade e da sua participação na sociedade, elas começam a se entender que sim, elas são negras. Porque elas não têm os mesmos acessos que pessoas mais claras. Então, tá aqui, a maioria da pessoa que se autodeclarou, 80% já falei isso, então, assim, mostrando que as fronteiras entre categorias são permeáveis e por isso que eles fazem essa junção. Muitas vezes pessoas que escolheram espontaneamente morena ou termos similares acabaram enquadradas como parda na versão fechada das categorias. Isso demonstra um descompasso entre como as pessoas percebem e como são classificadas institucionalmente, tá? Isso foi uma pesquisa aberta, ou seja, você vai lá e coloca o termo espontâneo que vem na sua cabeça, é, como é que fala? Não é xizinho ali nos termos que já estão escritos, tá? Então, a pesquisa também mostrou que 96% das pessoas sabem dizer sua cor ou raça, ou seja, cara, não existe exatamente uma confusão nesse tema. Então, assim, falar que uma hora chama a pessoa de branco, outra hora chama a pessoa de preta, isso daí é uma narrativa que a direita gosta de fazer para dizer que não existe preconceito. Tá? Então, eu tenho aqui uns números, eu não sei se eu vou. Eu nem vou entrar muito nisso aqui. Eu fiz muitos resumos aqui para poder falar, mas também não tem como ficar falando tudo, né. Então, e tem aqui uma coisa importante, o reconhecimento dessa influência, né, da influência de da influência do reconhecimento das pessoas e de onde elas pertencem na sociedade,
ele é maior entre os mais jovens, mais escolarizados e de renda mais alta. Ou seja, quando você revela uma maior consciência crítica sobre desigualdade entre grupos raciais, você tem um entendimento melhor, ou seja, a pessoa que antes se considerava somente parda, hoje ela vai se considerar negra, vai se considerar preta. Tá? Então, é obviamente que com os negros entrando mais em universidades, isso também vai melhorando. As categorias raciais são construções culturais imutáveis. A escolha de identificar-se como pardo ou preto varia por contexto, educação local e até mudança de percepção ao longo do tempo. Algo reforçado pelo confronto entre autoclassificação aberta e fechada. Tá? Então, assim, ambos classificações abertas e fechadas, elas bateram. Tá? 96% das pessoas bateram na aberta e na fechada. Então, assim, esses fenômenos validam a ideia de que categorias como negro são usadas por instituições e movimentos sociais, IBGE, Estatuto da Igualdade Racial, mas podem não corresponder à autopercepção individual em todos os contextos, tá? E, obviamente, tem conexão com o histórico de branqueamento e classificação racial. Esse relatório do IBGE complementa muito bem a discussão sobre políticas eugenistas de branqueamento e as distorções que emergem das classificações raciais do Brasil. A fluidez entre categorias demonstra como a identidade racial pode ser manipulada ou sofrer pressão racial, algo que se conecta à formação histórica de privilégios via imigração europeia. Tá? Então, assim, quando ele fala na questão da autodeclaração, essa pesquisa ela mostra que as pessoas têm sim ciência da sua cor e da sua raça. E aí, quando ele fala que a pessoa, quando comete um crime, ela é considerada outra coisa, porque o sistema de cada delegacia, de cada penitenciária, ele tem critérios autônomos. Ou seja, muitas vezes é a pessoa que vai colocar lá o que ela se declara, mas muitas vezes é o agente. Então, o agente às vezes olha para a pessoa e ele que vai falar ele vai colocar o que ele achar. E como a gente sabe, esse conceito de raça, ele é fluídico, ele muda com a percepção que a pessoa tem de sociedade de classes, ok? Vamos lá, que eu só vou manter mais um pouquinho aqui e vou parar. Certeza. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas negras da favela não sobem e não descem morro com fuzil nas costas, não. Elas sobem e descem o morro com a marmita nas costas. E o policial que trabalha fiscalizando essas favelas, ele, na maior parte das vezes, mora lá. Na verdade, ele também é uma dessas pessoas que carrega a marmita nas costas. Boa parte dos policiais brasileiros, inclusive em São Paulo, são negros. Você está tentando importar dos Estados Já falei, né? Tá? Que isso daí é cultural, é enraizado e não importa se a pessoa é negra ou negra. Isso não faz diferença nenhuma, tá? Então, assim, ter policiais negros não elimina racismo institucional, basicamente. Tá? A gente sabe, né? As práticas institucionais, elas reproduzem muito discriminação social. Você vê muito... Eles têm como alvo estereótipos raciais. Unidos uma realidade que não é nossa. Lá sim, nós poderíamos até discutir, sim, um racismo sistemático da polícia majoritariamente branca, até porque a população negra lá é bem definida e bem segregada. Mas o ponto aqui, e eu quero trazer de volta essa questão da aparência, e que o Jones ele tenta se desviar, é que o sistema de cotas racial, ele é extremamente nefasto. Ele é extremamente cruel. E aí ele tenta dizer o seguinte, não, mas precisa ser desta forma, porque o que exclui essas pessoas é necessariamente a aparência. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Vamos analisar. Carai! Burro. Ai, não, nem burro, eu acho que é de propósito mesmo, porque burro ele claramente não é. Uma pessoa super estudada, que tem uma oratória muito boa, não é burro, né? Então ele é só uma fé. Tá, aqui, vamos começar analisando o que alguns autores de esquerda dizem sobre isso, principalmente no pós-abolição. Eu tô aqui com o livro do Florestan Fernandes, A Integração do Negro na Sociedade de Classe. Foi a tese dele de doutorado de 65, se eu não me engano. E logo na introdução, ele diz um negócio que eu acho espetacular, falando aqui sobre o negro. O negro no pós-escravidão. Surgia como uma figura deslocada e aberrante no cenário tumultuoso que se forçava graças à febre do café. Faltava-lhe coragem para enfrentar ocupações degradantes, como os italianos, que
engraxavam sapatos, vendiam peixes e jornais. O que o Florestan está dizendo aqui, ele vai desenvolver depois na tese dele, vai ser criticado, inclusive, por outros autores de linha semelhante por conta disso, é que os negros após a escravidão sofreram sim com o racismo, mas o que efetivamente fez com que eles não fossem incluídos na sociedade capitalista é que eles não foram preparados. Nós não tivemos qualificação profissional. Quer dizer, você é escravizado a vida inteira, não aprende a ler e escrever nem sequer o próprio nome, O europeu também não tinha. Só pra avisar. de repente é jogado na rua e você tem um sistema capitalista que você precisa vender, comprar, negociar, e você nunca fez isso na sua vida, você era simplesmente propriedade de alguém. Ao mesmo tempo chegam os europeus, os italianos com muita força aqui em São Paulo, Florestan está falando aqui do contexto, principalmente na capital paulista, nas primeiras décadas do século XX, quando chegam os italianos e os europeus dentro desse contexto, já acostumados ao sistema capitalista, já acostumados a assumir qualquer tipo de trabalho, evidentemente que eles vão ter a preferência ao assumir esses empregos. E quando Não. Não. Simplesmente não. Eu vou parar por aqui, porque assim, se vocês quiserem depois assistam lá, ó, a minutagem tá aqui, 34 minutos. Eu vou fazer outros reacts dessa jantada que o Jones Manuel deu no Holiday. Eu achava realmente que ia ser um debate um pouquinho mais, né, não tão explicitamente, né, um nocaute, assim, e foi. E é complicado, né? É bastante complicado. O Jones Manuel, ele se prepara muito pra fazer os debates dele. Tá? Ele não é só uma pessoa com uma memória muito boa, com uma inteligência muito boa, ele tem uma equipe muito boa por trás dele e ele se prepara. E dessa vez, ele enfrentou uma pessoa que teria uma paridade ali de debate que eu achei que ia ser uma paridade de debate até que, né, mas não foi não. Não foi não, pra gente ver mais uma vez em como a direita insiste, né, a direita bolsonarista principalmente insiste em utilizar explicações rasas, fora de contexto. Beleza? Eu fico por aqui. Um beijo no coração e até a próxima.